Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto In, a sexta série deste podcast, vamos conversar com antigos estudantes estrangeiros que estudaram na Porto e que decidiram ficar em Portugal. Vamos partilhar histórias, experiências e perceber o que os levou a querer ficar por terras lusas. Acompanhe-nos nesta descoberta. Lucas Pimentel é natural da Feira de Santana, Bahia, no Brasil. Terminou em 2021 um mestrado integrado em Psicologia, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, mas antes foi aluno da Universidade de Salvador, onde teve a oportunidade de realizar períodos de mobilidade em Portugal e nos Estados Unidos. Hoje é psicólogo clínico no Serviço de Consultas da FEPSEUP e está a realizar doutoramento na mesma instituição. Mas afinal, o que é que o levou a querer ficar no Porto? Vamos já saber? Olá Lucas, bem-vindo ao Alumni Mundos. Olá Joana. Obrigado. Foi o período de mobilidade que passaste no Porto que te fez querer mudar de país? Foi nessa altura? Queres contar-nos como é que chegaste até aqui? Ok. Tudo isso começou em 2015, enquanto eu era aluno da Universidade de Salvador. Eu iniciei o estudo em Psicologia em 2013 e tive a oportunidade de fazer intercâmbio e fui para os Estados Unidos. E foi a primeira vez que eu saí do país e foi uma experiência assim de abrir os horizontes, não é? Então eu tive uma experiência muito boa que me despertou uma curiosidade grande em esse sentido de exploração do mundo, não é? E eu fiquei muito curioso e a universidade depois me convidou para fazer uma apresentação na faculdade, falando sobre a tua experiência e tudo mais. E eu fui lá falar sobre a experiência e conheci o outro programa de mobilidade, que incluía Portugal. Isso foi em setembro de 2015 e de repente eu vi a Universidade do Porto e perguntei como é que era, iniciei o processo de candidatura. E desde então, em dezembro, eu já estava com a papelada toda encaminhada, os serviços acadêmicos lá da Universidade de Salvador. E em 2016, em fevereiro, eu já estava aqui para fazer um período de mobilidade de 6 meses. E aconteceu que eu cheguei cá, gostei da experiência e pedi para estender o período por mais 6 meses. Acabaste de ficar 1 ano. Mais ou menos. Eu pedi para estender por mais 6, só que no meio tempo abri uma candidatura de estudantes internacionais, que eu acho que foi o primeiro edital que saiu de estudante internacional foi em 2016, se eu não estou enganado, e eu me candidatei assim para ver o que acontecia, não é? E de repente aquilo correu bem, né? Eu fui aceite e daí eu fiquei numa, assim... E agora eu fui aceita, fico aqui, volto para o Brasil, porque no Brasil eu estava na metade do curso em Psicologia. Né? E aqui tiveste de começar do início, não é? E esse é o ponto, porque eu depois falei, ok, eu vou continuar depois de muita crise, né? Muito pensar. E quando eu decidi ficar, eu pensei, ok, talvez já que eu já tenho feito no Brasil o terceiro ano, vou entrar aqui mais ou menos também na metade do curso, voltei... E daí eu tive a primeira frustração, é que eles não me deram as equivalências, me deram muito poucas, basicamente as optativas. E daí eu tive essa outra crise que foi, ok, e agora eu começo o curso do zero, ou volto para o Brasil, não é? E termino o curso lá, e depois faço aqui um mestrado. E eu acabei por fazer o que era o contrassenso, o contraintuitivo. Eu escolhi ficar. E a tua família? Como é que foi dizer em casa, olha, afinal vou ficar em Portugal? Olha, acho que minha mãe foi a que mais sofreu. Ela também ficou preocupada. Lucas, mas é isso? Como é que é isso? Não sei o quê. Não é? Então, eu tenho 2 irmãos também. Tenho um pai, mãe e 2 irmãos. Mas acho que minha mãe foi a que mais sentiu. Normal, não é? Foi só de mobilidade e de repente decidi ficar. Sim, foi assim.
uma experiência. E sim, acabei por ficar, né, e comecei o curso do zero. E foi engraçado para assinar o termo da matrícula, não é? Que eu não sei se eu posso dizer o nome. Acho que sim. O Vitor Madureira, né, que ele chegou assim a perguntar, trabalhando nos serviços acadêmicos, olha, você vai mesmo fazer isso? Né? E eu falei, eu vou. E ele até citou o Pascal, ele falou, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Verdade. Porque eu tinha uma intuição, um desejo, né, eu queria ficar, mas ao mesmo tempo, né, começando o curso do zero, toda uma certa incerteza. Era um retrocesso, não é? Era um retrocesso. Um retrocesso depende da lógica que se observa, não é? Porque era um retrocesso pensando assim, cronologicamente, mas para mim era uma oportunidade de ter uma experiência diferente. E foi assim que eu fiz, não é? E até hoje nunca me arrependi, não é? Acho que foi uma boa escolha e felizmente as coisas estão caminhando encaminhadas no bom sentido. E antes de passares pelo Porto, nesse período de mobilidade, ou até, se formos antes de teres ido para os Estados Unidos, não é? Já tinhas pensado em mudar de país, em sair do Brasil ou não? Não, foi tudo muito de repente. Eu tive esse edital para os Estados Unidos e eu me candidatei para aquilo, não é? E o bichinho começou aí. Foi exato, sim. E foi assim uma coisa também um pouco fora assim da dinâmica familiar também, essa coisa de sair do país, não é? Também foi assim um pouco, foi inovador, não é? Então causou toda uma insegurança na família, mas como assim? Vai para fora, não é? Aquela preocupação, como é que é isso, não sei o quê. Mas felizmente os meus pais me apoiaram depois de alguma confusão, não é? Apoiaram e eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz, não é? Não digo que foi tudo mil maravilhas, porque se passa períodos assim de muitas dificuldades, angústias, incerteza, o que é que eu estou fazendo, né? Mas eu digo que em termos gerais, né, nunca me arrependi da decisão. E tenho o privilégio assim de que a vida tá a correr de uma forma muito favorável nesse sentido, né? Porque comecei o curso e fluiu bem, eu terminei no período específico, comecei a clinicar desde 2020 e desde então nunca mais parei, o que é um privilégio assim para quem quer exercer psicologia clínica, né? Deixa eu conseguir fazer ali transição do estágio curricular para o profissional mesmo e assim foi. Está a ser bom, Está a ser bom. Que razões é que te levaram a decidir depois ficar aqui a viver em Portugal? Eu fui pesquisar e reparei que apesar de tua cidade natal não ser no litoral, não é? É um bocadinho mais para dentro, embora no Brasil tudo é relativo. 2 horas para a praia não é muito pouco, não é? Até é razoável. Para nós é que é um bocadinho muito longe. Mas não deve ter sido nem o clima, nem o oceano, porque lá é bem melhor do que aqui. O que é que te levou a ficar? Foram as pessoas? Foi a cultura? O que é que te despertou o interesse cá em Portugal? Olha, E no Porto? Eu não sei explicar muito bem. É uma certa incógnita, não é? Porque eu vim para cá por causa de uma vontade de explorar, né? De conhecer. E quando eu cheguei cá em Portugal, não sei, eu senti uma sensação de acolhimento. Eu fui muito bem recebido na faculdade, tive colegas muito acolhedores, fiz amizades muito boas que cultivo até hoje. Eu acho que esse primeiro momento foi muito reconfortante, não é? Porque uma pessoa chega aqui e de repente parece que está sozinho, e literalmente está sozinho, não é? E a faculdade conheci pessoas muito interessantes, né, que me ajudaram, inclusive teve uma cadeira de dinâmica de grupo, né, que é uma cadeira mais interativa, então acabei por fazer amizades também ali naquela cadeira, porque obriga a exposição pessoal. Sim. Não é? Então, isso parte um pouco daí, e o que escolhi ficar em Portugal é um tanto isso. Também gosto da sensação de segurança
E porque eu pratico ciclismo, não é? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi comprar uma bicicleta. E eu acho incrível, num fim de semana, poder pegar a bicicleta e pedalar 200 quilômetros, conhecer todas... Sim. Porque como o país é muito pequeno... É verdade. Tem Comparativamente estradas, ao Brasil é um bocadinho... é muito pequeno, dá sim. para cruzar o país inteiro, não é? Então, eu achei isso incrível, porque no Brasil é muito grande, não é? Então, não é acessível, as coisas não são tão interligadas como é aqui. Então, isso também me cativou. Também a língua portuguesa, né? Apesar de falar inglês, não me vejo assim, mudando de país. Inglês, exato, né? Eu acho que a coisa da língua portuguesa também puxa muito. E foi engraçado também quando eu cheguei aqui, a dificuldade de entender o português de Portugal. Eu já tenho uma pergunta sobre isso, sobre a língua, não é? Porque é difícil. Sim, não, foi engraçado, porque eu cheguei no auditório, primeira semana de aula, entrei naquele auditório grande, né? Projeção, não sei o quê. E a professora começa a falar e eu, o que ela tá dizendo? Eu não tô conseguindo entender, apesar de estar falando português. Sim. Né? Então, isso começou a melhorar depois de 2 semanas, mais ou menos. Tiveste de habituar à sonoridade, exato. não é? Eu comecei a perceber que tem pessoas que têm um sotaque mais forte, mais carregado, pessoas que falam muito mais rápido, pessoas que falam um pouco mais devagar. Né? O português de Portugal é uma língua muito rápida. Sim, né? E mais fechado, não é? Exato. Enquanto o português brasileiro é aquele português mais melódico, lento. O português de Portugal é muito... né? Faz aquelas... mais corridinho, não é? Exato. Então eu tive dificuldades, mas que eu acho que depois de 2 semanas, mais ou menos, já começou a... E às vezes tenho. Entraram, que ainda às tens. vezes tenho, mas já é muito, muito menor. Tu sentiste que o sotaque em Portugal, era isso que eu te ia perguntar e acabaste de dizer que sim, foi um obstáculo assim no início, não é? Sim. E outras coisas? Falaste do sotaque, que isso é difícil para um brasileiro compreender, não é? Mas tem que se habituar. Mas em relação à cultura, por exemplo, sentiste algum choque cultural quando chegaste cá? Porque o Brasil e Portugal são 2 países com a mesma língua, mas muito diferentes, não é? Sim, em muita sim. coisa. O que é que tu sentiste? Já falaste do acolhimento, mas houve obstáculos, por exemplo, na burocracia? Sentiste dificuldade, por exemplo, com as comidas, com a maneira como as pessoas interagem? Sim, isso é bem... eu acho que é o primeiro choque que um brasileiro tem quando chega em Portugal, é esse o da convivência, não é? Porque apesar de ser a mesma língua, apesar de ser acolhedor, são formas de interagir muito diferentes, não é? E eu sempre fui a pessoa mais calorosa, a pessoa do abraço, a pessoa do... E o brasileiro tem aquela coisa, não é? Que um brasileiro conhece outro brasileiro, já sabe da vida toda do outro em uma conversa. E um choque que eu tive assim nesse sentido é que o português é muito mais reservado. Fazer amizade com o português é quase assim, é progressivo, sutil, não é? Então foi o primeiro impacto assim que eu tive, porque chega, não é? Tem aquela expectativa de que a interação é a mesma coisa e não é? E é óbvio que não é. Sim, é diferente. Mas aí tem essa diferença, assim, no sentido de convivência, né? Uma coisa que a pessoa vai percebendo com o tempo. Perceber, não, é o estilo deles mesmo que é assim, não é? É mais reservado, mas vai se dando aos poucos. Ou seja, pensaste assim, estes portugueses são mesmo antipáticos. Não cheguei a pensar. Mas é engraçado, tem alguns, assim... Não percebi isso muito na faculdade, mas mais no comércio, assim, em lojas, né? E um jeitão, assim, mais... não sei o quê, né? Fala assim de uma forma... mais bruta, né? Bruta, agressiva. E, na verdade, eles não estão sendo agressivos nem brutos. É só o jeito, né? É aquela maneira, não é? De se expressar. Exato. Isso foi, assim... É uma coisa que a pessoa vai percebendo com o tempo também. Sim, vais-te habituando, não é? Vai se habituando e percebe que apesar de parecer
um mau humor, ou que está a ser mal. Na verdade, é só o jeito. É só o jeito. Nós, por exemplo, eu noto isso em relação aos italianos. Não sei se já alguma vez estiveste em Itália ou se estiveste assim com um grupo de italianos. Eles também se falam muito com as mãos, fazem muitos gestos, falam muito alto. E nós, quem não percebe, não é? Pensa assim, eles estão todos ali a discutir. Mas não, é mesmo uma maneira das pessoas falarem, não é? É cultural. No teu caso, por exemplo, sendo o Brasil tão longe, como é que tu lidas com a distância? Há muitas saudades da família e dos amigos? Foi difícil fazer novos amigos cá? Foi difícil deixar-os de lá? Ainda mantens contacto? Como é que tu lidas com esta distância? Olha, eu considero que eu lido relativamente bem, porque, eu não sei, eu tinha esse desejo de ir para fora, não é? Então é como se eu estivesse já psicologicamente preparado para suportar a distância. Mas eu também confesso que no primeiro ano, 1 ano e meio, eu tive posso dizer assim, uma crise de saudade muito forte. Que felizmente eu consegui arranjar a viagem, fui depois de 1 ano e meio. E senti uma saudade muito forte, a ponto de ver assim, foto da família junta. Sim. E as lágrimas começarem a descer, não é? Mas, no geral, eu considero que eu lido bem com a distância. E depois desse 1 ano e meio, depois da primeira vez que eu lá fui, parece que atenuou muito. Né? Parece que eu fiquei mais acostumado. Mas é uma experiência que é muito dura, é despedida de aeroporto. Né? Eu tô em casa, tudo muito bem, e de repente vai para o aeroporto e tem aquela porta de embarque. Abraço, acho que com a mãe é mais intenso. Eu abracei a minha mãe e de repente não senti a garganta assim presa. Porque tu vais, não é? E se fosse aqui em Espanha, aqui ao lado, tu se calhar passado uma semana ou 2 podias voltar. Aqui no Brasil não é bem assim. Sim, não é? São muitos quilômetros, é uma viagem muito cara e não é muito acessível, não dá para ir sempre. Claro. Depois os custos aqui também, que são altos, as propinas, doutoramento, não é? Então, eu acho que no aeroporto parece que passa esse panorama todo, assim, em fração de segundos, né? E eu penso que aquela sensação, assim, um pesar. Em relação aos amigos, é também uma questão interessante, porque eu tinha amigos e deixei de ter. Alguns que eu tinha continuaram e outros intensificaram. Não é? Mas, no geral, eu acho que o que eu percebo é que quando uma pessoa vai para fora, por mais que tenha assim, eu vou manter as amizades, vou manter a mesma coisa, é muito difícil porque é como se entrasse em outra... Entra em outra esfera, não é? Outra esfera, outra faixa de vida, outra... Eu não sei bem explicar, um pouco abstrato, mas entra em uma outra esfera. E depois é muito difícil conseguir manter. Até pelos horários, não é? Tem uma diferença de fuso horário, aqui é 1 hora, lá é outra. Sim, às e não vezes só é difícil. É a questão de... As coisas que eu vivo aqui, por mais que eu consiga explicar muito bem, por mais que eu consiga pôr em palavras, nunca... quem está lá do outro lado, que não passou, sentir, que não né? vivenciou, não consegue entender o que é. Então isso também é uma experiência um pouco dura, não é? Olha, não adianta explicar, não adianta eu tentar falar dessa felicidade ou dessa tristeza que eu estou sentindo, porque eles não vão entender. Sim. E é natural que não entendam. É uma outra vivência, não é? Vivência. Então aí começa um corte, começa a diminuir um pouco a intensidade e a amizade se desfaz. Se desfaz ou, no melhor dos casos, fica um pouco mais morna. Porque tem essa questão que é interessante quando a gente está aqui, né? Uma pessoa vai para fora, ela pega um pouco da cultura daquele país, da vivência dali, e quando ela volta para casa, ela tá já um pouco diferente. Sim. E a casa vira também um lugar como se fosse estranho, estrangeiro. Sim. Eu senti isso quando eu fui em casa. Parecia que ao mesmo tempo de ser minha casa, também era me sentia um pouco estrangeiro lá. Sim. Eu acho que a vivência fora dá essa... Sim, porque o Lucas que saiu do Brasil não é o mesmo Lucas que vive cá agora em Portugal, não é? Sim. Este Lucas de Portugal já
aprendeu outras coisas, viu outras coisas, teve outras experiências, portanto cresceu, não é? Evoluiu. É óbvio que o Lucas, quando este mesmo Lucas que regressa ao Brasil, já não é o Lucas que saiu, não é? É outro, e já vê as coisas até de outra maneira. Sim, e depois não tem como explicar, não tem palavras que caibam, que façam uma pessoa que esteve sempre lá entender de fato o que é que se passa. Então isso é um pouco assim... É uma diferença, agridoce. não é? Uma diferença muito grande. Tu achas que... Sentes falta de coisas que nunca pensaste vir a sentir? Sei lá, as comidas, o mar, o clima. Não, em relação ao clima, o verão que tem aqui é muito parecido com o verão de lá. É também assim, um clima mais abafado. Né? Então, só que a água do mar continua muito gelada. Né? Então isso... Não tem comparação com as praias da Bahia, que a água do mar é muito quentinha, muito confortável. Sim. E o acarajé? O acarajé, Sente pimenta saudades. na comida, a feijoada com muita carne. Todas as feijoadas brasileiras que eu comi aqui não chegam nem perto do que é de fato uma feijoada feita lá. Então... essas coisas que eu tinha como dado, né? Eu, depois de vir para cá, eu passei a valorizar mais. Que é o sabor da comida, né? O clima, de certa forma. Mas o que eu acho interessante aqui é que em Portugal dá para se viver todas as estações do ano. Sim. No Brasil, pelo menos na minha região, que é muito calor. Parece que é verão sempre calor. O tempo todo. No inverno é um inverno de 24 graus. Então... Maravilhoso, não é? Para nós. Então, sim, eu acho que eu passei a valorizar certas coisas que eu não prestava atenção antes. E quando chegas ao Brasil, tu já falaste um bocadinho disso. Sentes-te um turista em casa? De que forma é que vês agora o teu país? Vês um Brasil diferente daquele que vias quando saíste lá? Quando chegaste lá, depois de viveres em Portugal, sentiste-te um turista já? Como é que é essa tua vivência? Enquanto brasileiro, mas já no fundo um bocadinho português, não é? Sim, essa sensação de ser estrangeiro na própria casa, porque, como eu disse, parece que introjetamos algumas características daqui, algumas vivências daqui, e quando eu vou para lá já dá uma sensação de... Eu sou daqui, mas ao mesmo tempo parece que eu já não pertenço aqui, não é? Cria uma sensação assim, não é muito aguda, forte, não é? Mas é uma certa sensação de que eu já não pertenço aqui. Sentes-te um bocadinho assim desenquadrado, não é? Desenquadrado, sim. E acho que é um pouco isso. Então é um sentimento muito sutil, muito assim, que parece que está ali nos bastidores da mente, se é que isso existe. Não é que está ali sempre ali latente, não é? Latente, essa palavra é sempre ali latente, né? Mas uma sensação de que, olha, parece que eu já não pertenço muito aqui. Mas depois eu venho para cá e eu também, a sensação também eu não pertenço aqui, né? Eu ser estrangeiro também lida com esse peso de isso aqui não é minha casa. Não é? Andas ali no meio dos países. Isso é um preço que se paga por quem decide viver fora. Passar mesmo que seja um período de mobilidade, porque a pessoa parece que, por mais que queira voltar ou ficar, ela já não vai ela não vai se sentir muito pertencente, ela vai ficar meio dividida, parece que eu já não sou de lá, mas também não sou muito de cá. Sim. Então cria uma sensação assim, é muito curiosa e muito interessante ao mesmo tempo. Mas quando alguém te pergunta... por exemplo, sobre esta tua nova vida, sei lá, pessoas do Brasil ou mesmo brasileiros cá ou portugueses, que mensagem é que tu transmites desta vivência? Uma mensagem positiva? Aconselhas as pessoas a vir? Porque já passaste por lá, não é? Já sabes quais são as dificuldades que as pessoas vão enfrentar. É positivo, acho que eu transmito uma mensagem positiva, porque eu nunca me arrependi da escolha que fiz, apesar de ser assim, um contrassenso, de começar um curso do zero. Quando já no Brasil meus colegas estavam terminando e eu estava aqui começando, quase. Não é? A mensagem que eu transmito é positiva, mas ao mesmo tempo eu não aconselho. Não aconselho porque
Acho que cada pessoa também tem uma ideia muito própria quando decide ir para fora. Eu fui para fora porque eu queria... Senti que eu queria explorar qualquer coisa que até hoje eu não sei direito o que é. Né? Então, acho que tem pessoas que vêm depois com outros objetivos, com coisas muito bem delimitadas. Eu tive colegas que vieram cá fazer intercâmbio e eu só quero que acabe logo 6 meses para poder voltar. Então, assim, mas a mensagem... É complicado dar conselho nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, o que eu acho interessante e que eu reforço é a ideia de que ir para o estrangeiro é uma oportunidade de perceber o estrangeiro em si, não é? Ter contato com algo que já está ali latente, mas que nunca... que às vezes precisa estar fora para que esse latente despertar, não é? Desperte. Né? Eu acho que isso é muito rico da vivência fora. Isso eu acho assim, muito fascinante e nesse sentido eu aconselho. Transmito essa mensagem de que eu viver fora é uma oportunidade de conhecer, digamos, o desconhecido de si. Como é que tu vês o futuro? Queres ficar em Portugal? Deves ir para outro sítio qualquer? Neste momento, claro. Sim. Eu pretendo ficar em Portugal. Eu comecei a exercer clínica e tá sendo interessante, está sendo significativo para mim. Não me vejo indo para qualquer outro país que eu tenha que falar uma outra língua. Eu acho que... Porque a sensação de ser estrangeiro já é forte falando a mesma língua, mas a sensação de ter que ir para um outro país para falar o inglês, por exemplo, eu acho que isso ainda fica muito amplificado. Sim. E também o preço que se paga por o processo de se mudar de país também é algo muito... É muito duro também. É muito duro. Uma pessoa tem que ter uma capacidade de suportar e também um desejo muito forte de fazer aquilo que ela está a fazer, porque também é duro. Então eu não me vejo... Claro, eu falo isso agora, no presente, porque não sabemos do amanhã e também a minha cabeça é muito... Não é? Tudo pode acontecer. Mudar, claro. Mudar. Mas é um pouco isso. Tu ainda sonhas em brasileiro? Ou já sonhas às vezes com o sotaque português? Nos teus sonhos as pessoas falam brasileiro ou falam português? Ou há um misto? Isso é uma boa pergunta. Os meus sonhos são muito mais com imagens. Muito mais... Nós tivemos aqui já algumas entrevistas em que dizem: eu não sei se sonho em português, mas eu já penso em português. Sim. Já te acontece isso? Isso acontece aqui falando agora. Às vezes eu falo em português de Portugal e às vezes com português eu uso gerúndio. Sim, sim. Então é um pouco confuso. Sim, né? é todo um processo, não é, mental? Fica assim, acontece assim essa bagunça mental, porque às vezes eu falo português de Portugal, às vezes falo português brasileiro, como já fiz aqui algumas vezes. Então é um processo curioso. Mas é todo um processo também. Estás cá há pouco tempo, não é, Lucas? Em relação a outros brasileiros, não é, que estão cá há 20, 30 anos. Tu chegaste em 2017? 16. Pronto, não são ainda nem 10 anos, não é? Se formos a pensar assim numa escala. Se calhar é possível que daqui a 10 anos já até a tua própria maneira de falar já seja um bocadinho diferente, não é? Porque as pessoas vão se adaptando, a língua vai se adaptando, a maneira de falar vai se adaptando. Uma última questão: que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados aqui da FPCEUP e também a toda a comunidade da Oporto? Uma mensagem. Pode ser ligada à tua vivência, pode ser ligada à parte profissional, não é? Aquilo que tu vives agora no FPCEUP, ou mesmo à tua parte pessoal. Acho que o que eu transmitiria é que quem tenha a oportunidade, o privilégio, porque é um privilégio, não é? Poder fazer um período fora, não é? Que possa aproveitar ao máximo, que possa fazê-lo de fato, porque é um tipo de vivência muito, muito rica, que acrescenta muito. E
É uma época de crescimento, não é? Pessoal, a todos os níveis, não é? Sair fora da zona de conforto, sair do país, sair da família, não é? É um processo... Eu também fiz mobilidade, mas não foi tão longe quanto tu. Mas também acho que foi uma época muito boa, não é? De evolução, de crescimento, também aconselho a toda a gente. E no fundo é isso que estás a dizer, não é? Aconselhas as pessoas a ir porque é uma evolução, não é? Sim, sim. E pronto, que tenham a coragem de viver a experiência, que consigam talvez suportar a experiência, porque é um pouco também uma questão de suportar a vivência, que nem sempre é fácil, nem sempre é... Às vezes, falando assim, parece que é tudo muito bonito e muito cor-de-rosa, mas nem sempre é fácil, mas vale a pena, porque mesmo esses períodos que são mais difíceis e desafiadores, eles acabam por enriquecer também, mesmo que seja em questão de resiliência, de lidar com imprevistos, de lidar com a frustração, de lidar com burocracias, com contratempos, e lidar com o certo desamparo que é estar longe da família, dos pais, e perceber que eu sobrevivo. Eu acho que isso é o mais rico. Muito obrigada, Lucas. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!